Estamos no ar com Bem-Estar Criança aqui pelo canal NET Cidade. Hoje na pauta nutrição. Para você, mãe, que tem sua criança, e também para os adolescentes aí que estão nos assistindo, a doutora Soraya Cristina vai dar dicas importantes sobre alimentação ideal e desmistificar algumas lendas que as pessoas contam por aí. Tudo bom, doutora Soraya? Tudo bem, e você, Tadeu? Tudo Como vai? É um prazer receber você aqui conosco num tema importante que é a alimentação. Muito obrigada. Eu falava há pouco nos bastidores que, para a doutora Soraya, que eu tô meio difícil seguir alguma regrinha certa de alimentação, doutora. Entendi. Qual que é a receita para as pessoas terem disciplina na alimentação? Então, na verdade, Tadeu, é aquele papo realmente de nutricionista. A alimentação tem que ser de 3 em 3 horas. Do contrário, fica um pouco complicado. Mas não é comer de 3 em 3 horas lanche grande, um prato de comida grande. Que a pessoa está assistindo aí, principalmente os adolescentes já, né? Opa, comer de 3 em 3 horas? Vou no McDonald's cada 3 horas. É, tá certo. Não é isso, né? Não, não é isso, de jeito nenhum. São pequenas quantidades, certo? E tendo assim uma regra, entre aspas, alimentação saudável, então vamos preconizar o que é alimentação saudável. A alimentação saudável é assim, é quando um prato é constituído de arroz, feijão, proteína da carne, do peixe, né? Tendo salada, um suco de fruta, uma fruta de sobremesa, daí não seria um doce, e o suco ou água e não o refrigerante. Ouviu, né? Principalmente já os que as mães não conseguem controlar mais a alimentação. Porque quando é bebezinho, como é que é a alimentação para criança? O recém-nascido até 1, 2, 3, 4 anos de idade? Então, o Ministério da Saúde traçou uma meta para a gente que os profissionais de nutrição acabam seguindo. Por quê? Não seguem? Seguem sim. Por quê? Na verdade, do 0 aos 6 meses, a alimentação no aleitamento materno deve ser exclusiva, Tadeu. Só leite materno? Sem chá, sem água e sem suco. Não pode ter. Já vi mãe tá dando certo? Refrigerante na mamadeira. Então, de 0 aos 6 meses, o aleitamento materno é exclusivo. Tem muita mãe que não quer dar, porque diz que o peito cai, que o peito fica mole, que é logo que a criança desmame, né? Pois é, mas tudo isso é mito, viu, Tadeu? O peito não vai cair. Então, o que se preconiza? O afeto existente entre a mãe e o bebê. É a hora que ela tem aquele tempo de período gestacional, de licença maternidade, de dar carinho para o teu filho. Sem contar que não tem custo, a temperatura já é ideal para o bebê, não tem gasto com embalagem, ou seja, é totalmente seguro e de baixo custo e de ótima qualidade para o bebê. Depois dos 6 meses, doutora Soraya, então, o que começa a dar de alimentos? Após os 6 meses, Tadeu. Então, a gente costuma dizer que o aleitamento continua até os 2 anos, segundo o Ministério da Saúde. O aleitamento materno segue até os 2. Até os 2 anos deve continuar. E após os 6 meses, entra-se com uma papa salgada, uma só. 2 de fruta, ou seja, em matéria de pirê, ou seja, raspa-se a maçã ou amassa-se a banana para esta criança. E a salgada? E a papa salgada, os tubérculos, que são os carboidratos, mandioca, cenoura, mandioquinha, entra em forma de carboidrato, mas todos bem cozidinhos e não bate no liquidificador, ou seja, tem que amassar com o garfo, porque para essa criança sentir essa papa de forma espessa, de modo que essa criança vai saber um pouquinho mais para frente identificar o sabor de cada alimento. E se bater no liquidificador, como tem muita mãe preguiçosa que eu conheço, bate? Então, na verdade, não é isso que deve se fazer, porque a criança daí não vai identificar o alimento que ela está comendo. E assim, é a partir realmente desse período do 6º ao 7º mês que ela passa a identificar alguns sabores, aonde os sentidos dela estão todos aguçados por causa da alimentação materna, né? Por causa de ter mamado. Então, aguçou-se o sentido. E como é que faz essa... Até os 6 meses é só o leite. Quantas vezes por dia deixa mamar à vontade a criança, não?
Sim, na verdade tem que deixar mamar à vontade. Não tem uma regra específica. Não tem um horário, não tem. Café da manhã, almoço e janta. Sim, existe um intervalo que as mães acabam dizendo que esse bebê está dormindo, ele não está com fome. Na verdade, isso é mito. Muitos bebês de 0 a 6 meses, eles acabam dormindo e a gente acaba perdendo esses bebês porque vai dar hipoglicemia. Então, a oferta de leite acaba sendo maior do que a procura. Então, a gente tem que amamentar esse bebê e acordando ele para as mamadas e acordando essa criança para as mamadas. Você vai perceber as mães que vai dar um intervalo de 2 horas, 2 horas e meia, não mais do que isso. Hipoglicemia o que seria? Seria a baixa da taxa de açúcar, ou seja, porque o leite é próprio para esta criança, ele tem ferro, açúcar, tudo que esta mãe ingerir vai passar para o leite e para o bebê. Então a alimentação da mãe, que a gente costuma dizer nutris, tem que ser muito saudável. E aí, a senhora já explicou que depois dos 6 meses já entra com os tubérculos, com as frutas, né, a maçã, a banana, amassadinho e tal. E como é que divide essa alimentação durante o dia, depois dos 6 meses? Essas papinhas, como é que é distribuído durante o dia? Então, o bebê vai acordar com uma mamada. Num período de manhã, café da manhã, no bebê, mesmo. Leite materno. Leite materno, só. Por volta de umas 10 horas, não precisa que esse horário seja a regra. Sim. Mas por volta de umas 10 horas vem uma papinha de fruta, onde pode ser raspada ou amassada. Qual a quantidade? Tem mãe que pode dar 2, 3 maçãs amassadas, né? E toca a maçã na criança, papinha de maçã, a criança tá lá... Então, na verdade, a quantidade, as mães têm que tomar muito cuidado, porque as crianças não precisam de uma oferta muito grande de alimentação, não. São poucos volumes que se colocam. Aproximadamente quanto? Então, meia maçã raspadinha, certo? Não precisa muito. A banana não precisa ser uma banana nanica enorme, mas pode ser uma banana prata pequena. Existe um mito de que a laranja tenha que ser lima, não necessariamente, mas também não precisa ser uma laranja tão ácida assim, que ela está verde para suco, para cortar e dar esse suquinho para a criança. Daí, a partir do 7º mês, as 2 papas, ou seja, 2 papas de fruta, certo? De manhã e à tarde, e 2 papas salgadas, que esses alimentos foram cozidos e amassado vai entrar como se fosse um almoço e outro um jantar. Tá, então 10 horas é que é o almoço. Isto. Depois vem que horário? Só no jantar às 6 da tarde, 7 não? Nesse meio tempo? Não, de jeito nenhum. 10 horas vai uma papa de fruta, a criança vai almoçar por volta do meio-dia, vai ter a alimentação salgada, a papa, a partir do 7º mês. Depois você vai introduzir uma fruta à tarde, uma outra papa de fruta, e no jantar desta criança, que também não pode ser muito tarde, ela também vai ter uma outra papinha salgada. 2 papinhas salgadas vai entrar meio-dia, mais ou menos, e às 6 horas. Contudo, no intervalo, se a criança não quiser aceitar, essa mãe não precisa forçar. E sim, o aleitamento tem que ser primordial. O que não seria muito tarde para um jantar de uma criança? Então, 6, 7 meses. Para uma criança de 6, 7 meses, muito tarde, 8, 9 horas da noite não dá. Né? Já está perto da criança dormir. Então, assim, o que não seria muito tarde para essa criança até 6h30, né, mais ou menos. Eu acho que é o suficiente. A partir disso, já entra com uma mamada. O ideal é fazer a papinha na hora para dar para a criança, ou a mãe já pode fazer uma quantidade para o dia, ou para 2 dias, ou para 3 dias. A mãe trabalha bastante, não tem tempo de estar nessa rotina de toda hora fazer essa papinha. Ela pode fazer em quantidade até semanal, ou cada 3 dias, guardar e dar, ou não é o ideal? Então, Tadeu, tanto o Ministério da Saúde deixou isso como o 8º passo para a gente, porque na verdade o Ministério da Saúde traça nas cadernetas de vacina 10 passos para uma alimentação saudável para o bebê. E no 8º passo ele diz mais ou menos isso, que essa alimentação não precisa ficar tanto tempo na geladeira não. Se você não tiver um equipamento adequado para você ofertar essa alimentação, fazer perto da preparação, pequenas quantidades, bem tampada e primar pela higienização deste alimento. Então, pessoal que está nos assistindo, as mães, prestar atenção para seguir certo.
Na carteira de vacinação tem todas essas dicas? Sim, na carteira de vacinação das crianças, a partir de 2002, lá o Ministério da Saúde preconiza assim, 10 passos para uma alimentação saudável. Tudo bem que esta mãe precisa levar o bebê todo mês ao pediatra e lá ele vai fazer peso para a idade, onde ele vai ter um parâmetro certinho de quanto essa criança pesa para a idade que ela está. Contudo, a alimentação a partir do 6º mês, onde se entra a alimentação da criança, tem que tomar bastante cuidado e lá o Ministério se preocupou em colocar os passos para a alimentação saudável. O que gera gases nas crianças? Na verdade, o excesso de alimento e a criança ficar deitadinha do modo correto, do modo errado, que faz com que essa criança tenha muito gases, Qual entendeu? o modo errado de deitar? Na verdade, você pega essa criança e dá muito alimento para ela e coloca ela deitada de bruço. Ou então você tem que dar alimento em pequenas quantidades e colocar a criança de lado, para que a criança não só possa arrotar, ou se a criança tiver que vomitar algo parecido, para que ela não engula o próprio vômito, entendeu? Entendi. Aí ela deitando de ladinho com um travesseiro baixinho, não tão alto. Tem casos de crianças obesas já com 6, 7, 8, 9 meses, 1 ano? Sim, é essa a maior preocupação no nosso país. De cada 3 crianças em idade escolar, pelo menos uma criança está acima do peso com obesidade infantil. Hábitos esses que devem vir para a gente a partir de 1 ano. Nós, os pais, somos responsáveis pelo hábito alimentar dessa criança. E como que a mãe detecta se o filho está indo no pediatra? É ele que vai dizer se está abaixo, acima do peso? Sim, passando ao pediatra, e o pediatra junto ao nutricionista, ele tem uma curva. Esta curva diz peso para altura, que seria como se fosse para nós hoje o índice de massa corpórea. Peso para altura vai dizer como que está essa criança. Contudo, hábitos alimentares saudáveis devem ser introduzidos nessa criança a partir de 1 aninho de idade, onde essa criança já pode sentar à mesa junto com a família, num ambiente tranquilo e adequado para todos. Com essa idade é na papinha ainda ou já entra algum outro tipo de alimento? A partir de 1 ano, a criança já começa a participar mais ou menos do que a família come. E aí o que você vai fazer? Arroz, feijão? Arroz, feijão, mas em pequenas quantidades. O caldo do feijão, procurar amassar para que a criança saiba o que é. Carnes, peixes, ovos, legumes, frutas, verduras. O hábito alimentar da família vai ser o hábito alimentar da criança também. Vamos para um rápido intervalo, doutora Soraya, e nós voltamos já. Sim. Com mais o programa Bem-Estar Criança, falando mais de nutrição. Agora já focando um pouco mais para o pré-adolescente e adolescente. Sai daí não, o intervalo é rapidinho.